Sobrasil, São Paulo. Nossa sociedade é uma sociedade de capítulos. Então, tem a nacional, que é o congresso hoje, que nós estamos em Brasília, e tem várias capitais que têm a sociedade como um marco. Para quê? Para educação continuada e treinamento, como o Varela sabe. Nós estamos aqui com o Varela, da Luiz Varela, do Rio de Janeiro, que é um exímio cirurgião. É um grande prazer a gente estar juntos. E a gente tem aqui uma menina que está começando na carreira, ainda não é sócia da Sobrasil, mas vai ser. Nós vamos mandar o boleto para ela, certo? Nem que o sogro pague, mas ela que vai ser a sociedade, vai ficar sócia. E a gente vai tentar aqui ter duas opiniões de quem está começando, o que ela espera de uma sociedade dessa, que é de educação continuada e treinamento, e eu vou querer, lógico, a opinião de um cara já há muito tempo experiente, que já tomou muita bordoada na vida, em cirurgia aberta, em cirurgia videolaparoscópica. Agora a gente está entrando na robótica, na cirurgia digital, na teleeducação. São coisas que mexem com a cabeça de pessoas que já estão há muito tempo na área. Então, essa é a ideia nossa nessa brincadeira aqui de conversar. Você quer falar primeiro ou vamos deixar ela falar primeiro? Deixa primeiro as meninas. Fala seu nome, o que você está fazendo, onde você está estudando. É pra lá? Aqui, ó. Boa tarde, meu nome é Vitória. Eu tô no último ano da residência de cirurgia geral. Eu sou do Rio de Janeiro. Você aqui, ó. O serviço é o Hospital Municipal Souza Aguiar. E hoje eu vim aqui acompanhar para conhecer o congresso. É minha primeira vez Primeiro congresso da, da da Sobrasil. Sobrasil, sim, mas da cirurgia geral do CBC não. Bom, ótimo. Tô gostando. E como é que está seu treinamento? Fala para mim. O que você está vendo no seu treinamento? Me fala da sua escola, se você teve um treinamento de cirurgia minimamente invasiva ou se você só teve o contato quando já entrou para a cirurgia. Então, no nosso serviço, é um serviço municipal, né, no Rio de Janeiro, então a gente ainda tem muita cirurgia aberta e Importante ter. é um lugar de emergência também, que a gente acaba pegando bastante paciente grave, de alta complexidade, mas a gente tem acesso à videolaparoscopia, né? As CVLs as hérnias, as CVLs acaba acontecendo bastante. E eu tive a oportunidade agora de começar a acompanhar o Dr. Varela, que ele é referência no robô. Então, foi o primeiro contato esse ano, mas assim, ainda é tudo novo para mim. Mas quando é tudo novo, a gente começa que nem nascer, né? Vai aprendendo a andar e de repente está jogando bola, né? E é assim mesmo. Nós começamos na cirurgia aberta, depois veio a vídeo, chutaram a gente que nem louco, dizendo que era uma porcaria. Hoje a gente ouve muita gente ainda falar que robótica é um filigrana, e aí essa é a ideia, né? Então lá você tem uma boa. Só para me dar um background de como está o ensino na sua residência. Eh, o treinamento está. Você está aceitando bem. Você tem proctor, você tem orientadores que te orientam de uma maneira adequada na cirurgia minimamente invasiva? Sim, a gente tem bons. Ou tem dificuldade lá para você colocar um paciente para fazer a cirurgia? Não, a gente tem bastante dificuldade no serviço. Faz 2 anos que a gente, na verdade, conseguiu começar a introduzir o vídeo, né? A gente tem só 2 torres de vídeo, que ano passado só tinha uma. A gente tem dificuldade também com as questões das pinças. Mas é isso, é uma questão de adaptação. Acho que é um serviço municipal também, então, de certa forma, não é uma referência da área de cirurgias eletivas mais complexas, de hérnias de parede abdominal e que precisa fazer preparo. Mas eu acho que é o perfil do hospital, né? Acho que é muito bom para a cirurgia geral no sentido da emergência, mas ele acaba pecando bastante em alguns pontos, principalmente nessa evolução que a medicina está cobrando bastante, que a gente tem que acabar se adaptando, né, à realidade que é a da inteligência artificial, do robô, da cirurgia de vídeo, E você está vendo mais isso fora do hospital? fora do hospital. É.
acabamos de conversar com o professor Bruno Zilberstein, Sim. e ele falou que em São Paulo já tem 30 plataformas robóticas em hospital público. Você já tem lá no hospital público alguma plataforma no Rio, A Varela? gente tem sim plataformas no Hospital Marcílio Dias, da Marinha, tem agora na Aeronáutica também no Hospital da Força Aérea do Galeão. Existem outras plataformas também em hospital público. Não são 30, mas olha só, senhora, veja como esse aumento é exponencial. Eu comecei a fazer vídeo, sou um dos precursores da vídeo aqui no Brasil, né? No Rio de Janeiro, principalmente. A primeira cirurgia que a gente fez foi no Hospital Samaritano Botafogo, em 1º de fevereiro de 2012, em 14 anos. Ano que vem nós vamos comemorar os 15 anos, né, da cirurgia. Muito bom, hein? Naquela época, nós tínhamos 5 plataformas Você robóticas viu no onde você está? Brasil. Viu onde você está? Nós tínhamos 5 plataformas no Brasil. O meu treinamento, uma parte dele foi no Celebration Hospital. Um dos meus proctors foi o Parra Dávila, o Kate Kim, que vinham para o Brasil fazer a Ele proctoria falou para a aqui com a gente. gente, Parra. Exatamente. E aí, eles vinham toda semana para o Brasil para fazer a proctoria para a gente. Nós tivemos 20 casos iniciais, pagos pela patrocinadora do hospital, e até a gente poder estar certificado para poder operar sozinho. A gente viu o nascimento da cirurgia. E o que você está falando de treinamento é muito importante. Por quê? Porque, pelo que a gente viu aqui com a Vitória, ela é uma R3 conceituada dentro do serviço dela e ela tem um problema. Porque o treinamento dela em videocirurgia não é e não dá a ela a potencialidade de sair e operar. Ela sente dificuldade, então ela vai precisar de ajuda, seja em cursos, né, como a gente tem vários cursos certificadores e cursos formadores pelo Brasil inteiro, muito bons, para que ela tenha a confiança para chegar num determinado momento e assumir um paciente na clínica privada dela ou na clínica pública, se ela optar por isso, de maneira confiante, de poder estar assumindo aquele caso de maneira plena. Então, acho que o treinamento, ele hoje, a gente está vendo as faculdades se disseminando, a gente está vendo os cursos com dificuldade cada vez maiores, o número de residentes não acompanha o número de alunos que estão sendo formados hoje em todas as escolas de medicina do Rio de Janeiro, muitas que não têm nem um hospital-escola, muitas que não têm um anatômico, muitas que não têm o que a gente aprendeu lá atrás, né, dissecando um cadáver, fazendo treinamentos. E eu venho de um tempo onde, quando eu me formei, não existia videolaparoscopia. A minha residência foi toda em cirurgia aberta. Quando eu cheguei na fase que a Vitória está agora, não existia vídeo. E a gente teve que começar a fazer a vídeo no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Uma das primeiras sobre a CIS, que é Rio de Janeiro, era a Foi. Sociverge, a Osmar, sociedade com Osmar Creus, que falecido agora há pouco tempo, nós estamos é nosso fazendo primeiro presidente. estamos fazendo lá uma homenagem a ele. Exatamente, muito merecida. E obviamente, a gente começou, você imagina, para colocar uma agulha de Veres, para começar uma cirurgia laparoscópica, a gente levava 10 minutos. Hoje é uma coisa Quando o anestesista te exata que ajudava, né? deixava, né? Então, tudo isso foi muito rudimentar, as próprias microcâmeras na época. Hoje eles estão operando com 4K. A gente tinha uma microcâmera que mal dava para a gente ver. E é uma cirurgia imagem independente, é uma Com cirurgia certeza. que precisa de uma aproximação, uma iluminação, um padrão de imagem que faça com que ela seja uma cirurgia minimamente invasiva de qualidade, né? Então, eu acho que o treinamento hoje, isso é um serviço que a Sobracil faz através de inúmeros simpósios, palestras, mesas redondas, congressos, né? Eu acho que isso é muito importante. Por quê? Porque vai oxigenando a nossa sociedade com pessoas mais novas que estão se formando agora, que têm interesse em fazer cirurgia minimamente invasiva, e é o que eu digo para todo mundo.
Quem não, eu já dizia isso quando começou a vídeo. Quem não fizer a vídeo pode se preparar para fechar o consultório. Não vai operar ninguém. Isso era uma verdade. Quando chegou a robótica, a mesma coisa. O que eu digo para eles hoje, e a Vitória está acompanhando a nossa equipe já na cirurgia robótica, é uma realidade já hoje, para uma pessoa mais antiga como eu. Imagina para eles que estão. O presente e o futuro deles vão estar na cirurgia robótica e talvez seja uma cirurgia robótica diferente do que a gente está vivendo hoje, né? Onde eles vão ter um pouco menos até de autonomia, o robô vai com inteligência artificial Com fazer algumas certeza, coisas, facilidade. vai É isso facilitar que você muito. falou. A gente começou com ótica desse tamanho, agora está Exatamente. com ótica pequenininha, Exatamente. com uma visão esplêndida e vai E os filhos facilitar. dela, que são os meus netos, que estão com 1 ano de idade, provavelmente, se forem médicos daqui a algum tempo, vão falar assim: pô, meu avô operava com aquele robô, aquele trombolhão, Exatamente, aquela coisa imensa. Né? Então, eu acho que tudo vai melhorando. Né? A gente passou, desde o tempo que a gente foi acusado de fazer uma cirurgia experimental, e a gente viveu isso na vídeo e também viveu isso na robótica, sendo precursor dessas técnicas aqui no Brasil. A gente está vendo hoje pacientes extremamente bem cuidados, bem operados, super satisfeitos, que voltam à sua atividade com muito mais rapidamente. rapidez, tanto atividade laborativa quanto recreativa. Você operava um cidadão de barriga aberta, ele ficava por uma vesícula 1 semana no hospital, você praticamente tirava o ponto do cara dentro da própria Nem fala internação. para ela, senão ela fica assustada. Exatamente. E esse cidadão, para voltar para o trabalho, levava 1 mês e para voltar para a academia, 3 meses. Hoje eu opero uma hernia inguinal robótica, 15 dias depois o cara está jogando bola profissional, está jogando vôlei profissional. Então, isso é muito bacana, a gente poder oferecer esse tipo de tecnologia, e essa garotada que está chegando agora tem que ter isso como um norte. Porque se não fizer Investir isso, nesse investir tempo, nisso, no tempo investir para desenvolver em isso. treinamento, investir. E o que ela está fazendo de vir a um congresso, e a nossa sociedade sempre foi pioneira nisso. Foi pioneira em mostrar o que de mais moderno em termos de Nossa, tecnologia esse existe. programa está E fantástico. Pena que a gente não maravilhoso. tem clone para ficar em todos os Olha só, lugares. vamos voltar 10 anos. Vamos voltar 10 anos, nós tínhamos uma feira com um único robô. É, E a gente tinha dificuldade de trazer esse robô. Nós temos hoje com uma feira com pelo menos 6 robôs aí, diferentes, plataformas. plataformas robóticas diferentes, operando à distância, fazendo telementoria, Nossa, né? isso Então, está essas coisas fantástico. todas, eu não quero nem falar em operar à distância. Ah, e você falou uma coisa muito pequenininha, pouco, mas que é muito importante e que ela tem que saber. Equipe. É, Se você não tem equipe, você não funciona. Então, quando você desenvolver alguma coisa nesse sentido, você tem que ter um parceiro, pelo menos um. A gente tinha que ter um câmera. E o sim, câmera às vezes tinha que saber mais do que a gente, exatamente. porque ele tinha que mostrar o que a gente tinha que mexer. Se você botava um câmera lá que não soubesse fazer câmera, você não dava pontos. Você fala, nunca vou dar ponto na minha vida. Não vou fazer sutura nunca. Mas hoje tem até robô que só é câmera. Hoje a Mas câmera é operada pelo cirurgião, é então fixa, você tem estática. hoje o robô que a câmera é sua. Mas você não pode dispensar a humanização Ah, que é a equipe do seu lado. A equipe é fundamental. ninguém faz nada sozinho, ainda mais em cirurgia. A equipe sempre foi e sempre vai ser fundamental. Assim como eu acho que sempre vai ser fundamental os mentores. A pessoa que vai te treinar, a pessoa que vai te dar a noção de quão difícil foi chegar naquele momento em que a gente se encontra hoje, no topo da carreira, para uma pessoa que está começando agora e que está ainda muito E insegura deixar de como trilhar essa eles carreira. verem isso de uma maneira É, adequada, né? e saber que eles vão chegar lá com um bom treinamento, com perseverança, com resiliência, com amizades. Isso é Como a fundamental. nossa, né? Isso é fundamental, porque tudo. Olha só, quantas vezes isso a gente viu muito na vídeo no início, da gente se deslocar para outras cidades para ajudar pessoas que estavam começando.
né? Até Da gente ir hoje. para centro de treinamento, como a gente foi como professores, Até ajudar hoje. pessoas que estavam começando, que hoje são grandes amigos nossos em várias cidades, em vários estados do Exatamente. nosso país e No até Brasil fora do inteiro. Brasil, né? Exatamente. E a robótica também mostrou isso. E o que a robótica trouxe, na minha opinião, de melhor ainda, além de todas as vantagens do 3D, da câmara fixa, foi o treinamento. Foi a gente fazer simulação. A gente fazer uma simulação como um piloto de avião ou como um piloto de Fórmula 1, né, que estuda o circuito para ter Certo? a melhor performance possível e chegar na pole position. Eu acho que isso é o que ficou assim de melhor na minha vida médica, hoje como cirurgião em topo de carreira, é justamente isso. De eu saber que eu Treinamento. tive que treinar exaustivamente para tentar buscar a excelência. E essa excelência ela nunca chega. Ela está sempre em transformação. Ela está sempre em aprimoramento. Então, eu acho que é essa coisa que tem que ficar para todos os jovens que vão assistir essa nossa. Pode dar a. Eu acho Pode que todos dar. os jovens que vão assistir essa entrevista, esse podcast, é justamente isso. É, quando a gente vê hoje eh, as pessoas falando que a medicina acabou, que um monte de escolas, um monte de gente mal formada, gente que não consegue, precisa fazer agora exame de ordem. Eu sempre vejo numa crise dessa, sempre uma oportunidade. E vou dizer para vocês que estão começando agora, se capacitem, sejam os melhores, porque para os melhores sempre vai haver um espaço, sempre vai haver aquela pessoa que vai confiar em você. Nunca esqueça, com toda a tecnologia que a gente tem, de ser o médico humano, aquele médico que olha no teu olho, dá o diagnóstico e que você acredita que vai dar o melhor tratamento. E para dar o melhor tratamento, você tem que treinar e estar capacitado para fazer o que você quer fazer. É. A Sobracil, eu estou dizendo toda hora aqui, é a alma. E o treinamento nesses centros é o físico. Então, nós somos o etéreo e o treinamento é o físico. E falando em treinamento, no Rio de Janeiro, a gente já está também com uma parceria, como em São Paulo, de fazer cursos básicos de cirurgia minimamente invasiva, tanto nos hospitais como nas ligas das faculdades, exatamente para dar esse suporte de entender o que é a cirurgia videolaparoscópica inicialmente, como equipe, porque um precisa ajudar o outro, e dar o básico, né? Porque para você chegar na robótica, para você chegar na. Você precisa ter o básico. E você falou, falta alguma coisa de orientação. A gente precisa entender o que é essa coisa só vivendo junto. E a gente está tentando fazer isso também lá no Rio, o novo presidente do capítulo, né? Então, a ideia básica é essa. Mais alguma coisa, moça? Fala aí. Quer que eu mande o boleto para onde? Fala o telefone aí. Tá, tá. Obrigada. É. Dá o tema para os seus amigos lá, seus colegas de residência. Esse aqui acho que está. Vai. Acho que voltou, né? Agora foi. Então, Eu acho que as palestras que a gente teve a oportunidade de ver hoje de manhã foram bem interessantes. E falou justamente sobre isso, sobre a questão da gente estar sempre tendo que se adaptar, né? O mundo está cada vez mais rápido, com inovações. Até quem está acostumado e é pioneiro na questão do robô sempre tem coisas novas, estamos aqui aprendendo. É, e oportunidades, né? Sempre está aberta a oportunidades. agarrar as oportunidades. Isso. E tem uma coisa muito legal também que eu achei da palestra, que ele estava falando que é isso, a máquina, a tecnologia nunca vai substituir o homem, né? É, na verdade, uma forma de ajudar, de trazer mais segurança. E ele trouxe uma questão da inteligência artificial, que até para a gente alimentar os dados, precisam dos cirurgiões, né? Para falar sobre as cirurgias, para trazer conhecimento, para a experiência. Então, nunca vai uma coisa substituir a outra, é E sempre é isso que o para Varela falou. aprimorar.
É isso que o Varela falou. Você não perca o sentido de sobreviver, o sentido de você lutar aquilo que você gosta, sem saber o que vai acontecer no final. Você tem que desenvolver aquilo e ser o melhor naquilo que você está fazendo. Independente se tem 1, 2, 3 mil, 500 mil atrás de você, ou junto com você competindo. Então você tem que ir para frente. Varela, Obrigada. vamos terminar? Eu acho que sim. Queria agradecer a oportunidade à sociedade. Isso é uma coisa também muito importante para os que estão vindo atrás da gente, começando agora. Eh, a vida societária, ela é muito importante. Ela é importante por vários motivos. O motivo principal, obviamente, é de você aprender com pessoas que já estão à sua frente, que já passaram muitas coisas e que podem ensinar, podem ajudar na sua formação. Eu acho que essa é a principal coisa de você ter uma vida societária. Além disso, você criar novos amigos pelo Brasil inteiro e pelo mundo inteiro, porque hoje nós temos aqui um congresso nacional que é internacional. Nós temos gente dos Estados Unidos, de Portugal, da Latinoamérica toda. Então, eu acho que isso é muito legal. Eh, outra coisa que ninguém fala, mas que também é muito importante, que é um tema que eu sempre gosto de falar, porque eu lido muito com honorário médico, defesa profissional, é você estar respaldado. Quando você tem um processo ético profissional ou tem um processo na justiça, seja ela civil ou criminal, o fato de você estar ligado a uma sociedade já te protege, porque você não vai ser julgado por imperícia. Você nunca vai ser imperito estando dentro de uma sociedade. Então, acho que isso também é muito Sérgio, importante. você falou um tema muito importante que a sociedade está, inclusive, com vários escritórios judiciais, jurídicos, na verdade, né? Tentando estabelecer uma regra para justamente ver essa questão ética de cirurgia à distância. Quem que é o responsável? Quem está operando no console, quem está do lado da equipe, quem é o dono do paciente, quem é o que vai proteger melhor o paciente e de quem é a responsabilidade disso. Se é da instituição, se é da empresa do robô, se é do. Entendeu? Tudo isso aí é importante. Para a gente que opera nessas demonstrações de congresso, inclusive em outras cidades, a gente tem que fazer uma inscrição no Conselho Regional de Medicina Local. daquele local para poder atuar, né? Porque a gente também tem responsabilidade. Você operando como cirurgião, eu posso estar em Santa Catarina, eu posso estar na Bahia, eu posso estar em Manaus, seja lá onde for, né? Ou até mesmo no exterior. No exterior é um pouco diferente, porque aí é o médico de lá que é o responsável Direto. direto pelo paciente, né? Você é um corresponsável. Mas aqui no Brasil, não. Quando eu vou operar em demonstração em outro estado, O eu tenho que estar CRM te obriga a registrado registrar. naquela semana em que eu estou lá. Eu tenho que estar registrado no CRM local, né? Tem E que eu sou, pagar, tem tem que que pagar. pagar, tem que pagar. E eu sou o Tudo é responsável. grana, tudo é E eu sou, grana. e eu sou o responsável por aquele paciente. É óbvio que o médico que está me convidando, que é o local, ele tem uma corresponsabilidade. E isso também é uma coisa importante da gente falar. Mas eu acho que mais importante do que tudo isso é a gente estar sempre se relacionando, a gente está sempre em constante treinamento, a gente está buscando sempre coisas novas. A gente tem duas gerações aqui muito distintas, de um médico que já está chegando próximo da aposentadoria e de uma médica que está começando agora Aposentadoria está louco. essa carreira. Né? Mas eu estou mais próximo da aposentadoria do que ela. Da Isso, aposentadoria não, da invalidez. O médico só exatamente. para quando está inválido. Exatamente, mas eu estou mais próximo da aposentadoria, óbvio, né? Eu já fiz uma carreira, são quase 40 anos aí de medicina, mas são duas realidades completamente diferentes, mas que elas se fundem num único propósito, que é de dar ao nosso paciente o melhor tratamento e a melhor. Pouquinho, é porque está acabando a pilha. E para isso, hoje, o que a gente precisa é sempre estar buscando informação. Pode parecer bastante estranho um cara que já tem uma carreira consolidada, sólida,
está aqui num congresso. E eu estou sempre aprendendo, sempre. Então, hoje eu vi palestras de inteligência artificial, de cirurgia à distância, tudo isso é muito novo. Até de como os impostos vão impactar a nossa vida logo agora. Então, tudo isso é muito novo, é muito assustador, e se você não tiver sempre em constante treinamento, você está fora do mercado. Acho que essa talvez seja a melhor definição do que a gente está fazendo aqui hoje, né? Nós somos velha guarda e estamos aqui como estudantes, porque a gente está sempre aprendendo. Exatamente, com ela do nosso lado, dando o oxigênio que essa sociedade vai precisar, porque daqui a pouco não estaremos mais aqui, mas eles têm essa responsabilidade de continuar tocando a nossa sociedade com tanto carinho, com tanto amor e tanta responsabilidade e profissionalismo como a gente fez até agora. É isso que a gente está fazendo até agora. Colocando membros novos, associativos, para tomarem conta da sociedade. E a gente dá uma parada. E só ficar por trás falando, vai, 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 vai. Valeu, meninos. Obrigado, viu? Obrigado, Varela. Muito obrigado.